carreira terminada com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Novamente, vamos vir aqui na primeira argolinha daquelas 4 argolas iniciais. Pega aqui na primeira correntinha, pega uma alcinha, faz o ponto baixíssimo. Agora, dentro da argolinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos subir, deixa eu puxar meu fio, 3 correntinhas, 1, 2, 3, vem na próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Começando a ficar grande. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Nós vamos ficar, então, com 3 argolinhas de 3 correntinhas, certo? Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Feito isso, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos vir aqui naquelas 2 argolinhas, vem aqui na primeira argolinha e faz um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar com uma argolinha de 3 correntinhas. Como a gente fez 5 correntinhas de separação desse lado, no próximo lado também, nós vamos fazer 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no próximo ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Primeira argolinha daquelas 4 argolinhas, um ponto baixo. E assim, continuamos da mesma forma que a gente fez aqui, então. Na primeira argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Segunda argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Terceira argolinha de base, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na quarta argolinha, um ponto baixo, ficando, então, com 3 argolinhas de 3 correntinhas. E sobre o ponto alto duplo em relevo, a gente faz outro ponto alto duplo em relevo. 5 correntinhas de separação, vem aqui nas 2 argolinhas de base, na primeira argolinha um ponto baixo, 3 correntinhas, segunda argolinha um ponto baixo, ficando então com uma argolinha de 3 correntinhas, 5 correntinhas de separação, sobre o ponto alto duplo em relevo, outro ponto alto duplo em relevo e recomeça novamente. Vamos trabalhar, então, toda a nossa carreira dessa mesma forma até chegar no final, finalizando com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Carreira terminada, vou vir, então, aqui na primeira argolinha das 3 argolinhas, aqui na primeira correntinha, pega somente a alcinha de trás, ponto baixíssimo. Agora, eu entro na minha primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, vem aqui no segunda argolinha e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, terceira argolinha, um ponto baixo, vamos ficar, então, com 2 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos vir aqui na nossa argolinha, só tem uma argolinha. Aqui dentro dessa argolinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, ficando assim, ó.
7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ajeitar. Vamos laçar o nosso fio 2 vezes. Vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo na próxima argolinha, 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha, ficando com 2 argolinhas de 3 correntinhas. Laço o fio, vem no ponto alto duplo em relevo, faz outro ponto alto duplo em relevo. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui naquela argolinha que tem aqui e faz 3 pontos baixos dentro dela. 1, 2, 3. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço o fio 2 vezes. Vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira, certo? Até chegar aqui no final, onde a gente iniciou naquele ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Carreira terminada, finalizada com um ponto baixíssimo. Então, como em todas as outras carreiras, vou vir aqui na primeira alcinha da primeira argolinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, dentro dessa argolinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vem na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Então, nessa carreira, nós vamos ficar somente com uma argolinha de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, vem no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Agora, nós vamos fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos vir aqui na alcinha. Lembra aquela alcinha de 7 correntinhas que a gente fez na carreira anterior? Então, a gente vai vir aqui na alcinha, antes do primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Ficar assim, ó. Agora, nos 3 pontos baixos de base, em cada um deles nós vamos fazer um ponto baixo. Então, no primeiro ponto baixo de base, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo. Ficamos contando com esse primeiro ponto baixo com 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o 5º ponto baixo aqui na alcinha do outro lado, certo? Então, vem aqui na alcinha e faz um ponto baixo. Prontinho. Certo? Vamos fazer mais 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito isso, laço o fio 2 vezes, vamos vir aqui no ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Vem aqui na primeira argolinha de 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, ficando então com uma argolinha de 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e faz outro ponto alto duplo em relevo. Agora, a gente faz 9 correntinhas, depois um ponto baixo na alcinha de correntinhas da carreira anterior, um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base e um ponto baixo na alcinha do outro lado, ficando com 5 pontos baixos, mais 9 correntinhas e recomeça tudo de novo. Então, nós vamos fazer dessa forma até chegar no final da nossa carreira.
e finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Chegamos então no final da carreira, finalizado com ponto baixíssimo. Agora a gente ficou aqui com uma argolinha de 3 correntinhas. Vamos vir aqui na primeira correntinha dessas 3 correntinhas, pega a alcinha de trás, faz o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir aqui dentro da nossa argolinha, vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos subir 3 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. 1, 2, 3. Pronto. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo e vamos fazer outro ponto alto duplo em relevo. Prontinho. Agora, nós vamos trabalhar aqui nas correntinhas. A gente tem 9 correntinhas. Então, nós vamos vir aqui na primeira correntinha, pega somente a alcinha de trás da correntinha, ó, tem a da frente e tem a de trás. Pega somente a de trás e faz um ponto alto na primeira correntinha. Na segunda correntinha, faz outro ponto alto. Na terceira correntinha, outro ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás de cada correntinha. Na quarta correntinha, outro ponto alto. Chegamos, então, na quinta correntinha, que é a correntinha do meio. Nessa correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, vem aqui na quinta correntinha, faz um ponto alto, pegando a alcinha de trás, tá? 2 pontos altos na mesma correntinha e 3 pontos altos na mesma correntinha. Agora, vamos vir nas outras 4 correntinhas fazendo um ponto alto sobre cada uma delas. Sempre pegando a alcinha de trás de cada correntinha de base, ó. Segundo, terceiro, quarto. Agora, nós chegamos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês antes como ficou. Chegamos aqui nos 5 pontos baixos. Vamos vir aqui no primeiro ponto baixo de base, pegando somente a alcinha de trás do ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Agora, nos 3 pontos baixos do meio, nós vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Como que a gente faz? Laço o fio, vem aqui na primeira correntinha dessas 3 centrais, faz um meio ponto alto, deixando a última alcinha do ponto na agulha. Vamos, laço o fio novamente, vem no próximo aqui, que é o segundo dos 3 centrais, tá? Faz a mesma coisa, puxa o fio, tira uma alcinha, uma laçada e deixa a última alcinha na agulha. Agora, no próximo, que é o terceiro ponto dos 3 centrais, faz a mesma coisa. Puxa o fio, faz um meio ponto alto, deixando a última alcinha na agulha. Ficamos com 4 alcinhas aqui na nossa agulha. Agora, a gente vai tirar tudo de uma vez só. Então, puxa o fio e tira todas as alcinhas de uma vez só. Certo? Agora, aqui no último ponto baixo de base, vamos fazer um ponto baixo. Agora, chegamos às 9 correntinhas de novo. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no outro lado. Então, nas 4 primeiras correntinhas de base, nós vamos fazer sobre cada uma delas um ponto alto, pegando sempre a última, a alcinha de trás de cada correntinha. Então, um ponto alto, na segunda correntinha, um ponto alto, na terceira correntinha, o ponto alto, e na quarta correntinha, o ponto alto. Pronto. Cheguei agora aqui na quinta correntinha, que é a correntinha central. Nessa correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Ui, bati, só um pouquinho. Pronto. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos na mesma correntinha. Vamos agora nas 4 correntinhas
e vamos fazer sobre cada um delas um ponto alto. Então, um ponto alto, o segundo. Então, em cada uma das últimas 4 correntinhas, um ponto alto sobre cada uma delas. Vai ficar assim. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto duplo em relevo de base e faz outro ponto alto duplo em relevo. Vem aqui na argolinha de 3 correntinhas e faz dentro dela um ponto alto. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no próximo ponto alto duplo em relevo e faz um outro ponto alto duplo em relevo. E assim, daí agora a gente chegou novamente aqui nas correntinhas, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, nas 4 primeiras correntinhas, é um ponto alto sobre cada uma delas. Na correntinha central, que é a 5ª correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos. Depois, continua ponto alto sobre correntinha de base nas próximas 4 correntinhas. Primeiro ponto baixo de base, um ponto alto. Nos 3 pontos baixos de base, do centro desses 5 pontos baixos, a gente vai fazer 3 pontos altos fechados juntos. O último ponto baixo de base, um ponto alto. E segue novamente aqui nas correntinhas, fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Ponto alto duplo em relevo sobre ponto alto duplo em relevo. Aqui, onde que a gente tem a argolinha de 3 correntinhas, a gente faz um ponto alto. Nós vamos trabalhando dessa forma até chegarmos no final da nossa careira. Pronto, cheguei no final da minha careira. Vou vir aqui naquelas 3 correntinhas do início, que correspondiam a um ponto alto, aqui na 3ª correntinha. Então, 1, 2, 3. Aqui na 3ª correntinha, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Certo? Agora, aqui nesse ponto alto, nessas 3 correntinhas, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas novamente, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. E agora, nós vamos fazer nesse mesmo espaçozinho aqui, mais 2 pontos altos. Então, no mesmo espaço das 3 correntinhas, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Contando com as 3 correntinhas, então, nós ficamos com 3 pontos altos. Laço o fio uma vez. Agora, a gente vai fazer o ponto alto relevo mais diferente. A gente vai pegar ele passando por trás e saindo aqui na frente. Então, laço o fio uma vez. Vamos vir aqui nesse ponto alto duplo em relevo. Vem aqui por trás do ponto, ó, por trás do ponto, sai aqui na frente, passa pela frente do ponto e sai novamente aqui atrás. Puxa o fio, ui, errei, escapou tudo. Então, vamos lá, fazendo a mesma coisa. Puxa o fio, puxei, agora eu faço o ponto alto. Novamente, nós vamos fazer isso em todos os nossos pontos altos aqui. Então, laço o fio uma vez, vem aqui, ó, no próximo, no ponto alto, aqui no primeiro ponto alto, depois o ponto alto duplo em relevo, e faz a mesma coisa. Vem por trás, passa aqui na frente do ponto e sai aqui atrás. Puxa o fio e faz o ponto alto em relevo. Nós vamos repetir isso em todos os nossos pontos altos aqui, tá? Então, sempre a mesma forma, ó. Passa na frente, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. Assim, vocês vão reparar que as correntinhas aqui do ponto alto anterior ficam todas para frente, dando parecendo um relevo que tá sobreposto.
Então, vamos fazer isso nos nossos próximos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ó, fiz isso em todos os meus pontos altos. Olha como que fica. Então, em todos os pontos altos. Cheguei aqui no meio, naqueles 3 pontos altos fechados juntos. Eu vou vir aqui nos 3 pontos altos fechados juntos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos nesse espaçozinho aqui dos 3 pontos altos fechados juntos. Então, 1, 2, 3. Agora, nos próximos pontos altos aqui, eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz aqui. Laço meu fio, passo de trás para frente, passo pela frente do meu ponto, saio aqui atrás, puxo o fio e faço ponto alto. Vou fazer a mesma coisa nos próximos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e o 13 vai ser aqui no ponto alto duplo. Então, eu faço a mesma coisa nesse ponto alto duplo. Vai ficar assim. Agora, aqui no ponto alto, que tem entre os 2 pontos altos duplos, em relevo tem esse ponto alto. Aqui nesse ponto alto, então, eu vou fazer no mesmo espaçozinho aqui os 3 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou vir aqui nesse ponto alto de base e vou fazer sobre ele 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu recomeço fazendo os pontos altos em relevo, pegando pela frente, da mesma forma, pegando por trás, desculpa, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou ficar no total de 13 pontos altos, contando com esse que é feito no ponto alto duplo em relevo. Então, a gente vai ficar com 13 pontos altos, mais os 3 pontos altos no mesmo ponto de base, depois, novamente, 13 pontos altos pegando por trás, em relevo pegando por trás, chegando aqui no ponto alto entre os 2 pontos altos duplos, faço novamente 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhar a minha volta, completando ela, eu finalizo com um ponto baixíssimo lá naquelas 3 correntinhas iniciais. Terminada a nossa careira, finalizei com um ponto baixíssimo aqui nas 3 correntinhas do início. Então, agora, eu vou vir aqui no segundo ponto alto, que é o ponto alto do meio aqui dos 3, e vou fazer um ponto baixíssimo. Por quê? Por que eu vou começar nesse? Porque, para mim, conseguir fazer todas as outras careiras bem certinhas para iniciar, porque aqui nós vamos fazer o ponto alto
em relevo. Então, fica melhor começar sempre no ponto central, que vai ser o ponto alto. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, volta aqui no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Agora, nós vamos laçar o nosso fio aqui, nós vamos vir no segundo ponto alto desses 3 pontos altos centrais. Então, nós vamos vir, passa a agulha de frente para trás, sai aqui atrás, aqui na frente, puxa o fio e faz um ponto alto em relevo. Uma correntinha, vamos pular aqui o primeiro ponto alto em relevo. Agora, a gente vai vir trabalhar nesses 13 pontos altos em relevos que a gente fez, certo? Então, a gente vai laçar o fio, desculpa, não laço o fio. Pula o primeiro ponto alto em relevo, vamos no segundo e vamos fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Pula novamente um ponto de base, vem no segundo, no outro ponto de base e faz um ponto baixo, ficando assim uma alcinha aqui. Novamente, 2 correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto abaixo. 2 correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto abaixo. Nossa, tô com o ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. 2 correntinhas, a mesma coisa, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio, e agora a gente chegou novamente naqueles 3 pontos altos. Então, a gente vem aqui no primeiro e a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Então, a gente vem aqui pela frente, passa por trás do ponto e sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo. Laço o fio, vem aqui nesse ponto, o ponto alto do meio desses 3 pontos altos, e nesse ponto alto nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Agora, laço o fio novamente, vem aqui no terceiro ponto alto dos 3 pontos altos e faz a mesma coisa que a gente fez no primeiro ponto alto. Então, a gente pega a agulha de frente para trás, passa por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo, pegando pela frente. Vai ficar assim, ó. Agora, uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. 2 correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo, da mesma forma que a gente fez aqui nesse lado. Depois, quando a gente chegar aqui nos próximos 3 pontos altos, a gente vai repetir o que a gente fez nesses aqui. No primeiro ponto alto, a gente fez um ponto alto em relevo pegando pela frente. No ponto alto do meio, a gente fez 3 pontos altos. E no terceiro ponto alto, novamente, a gente fez um ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até o final da nossa carreira. Cheguei, então, aqui no final da minha carreira, fiz as minhas alcinhas, uma correntinha de separação. Agora, eu cheguei aqui nos 3 pontos, onde a gente iniciou no ponto do meio, certo? Então, a gente vai laçar o fio, nós vamos vir aqui no primeiro ponto alto daqueles 3 pontos lá, e vamos fazer o ponto alto em relevo. Então, passa por trás do ponto, o ponto alto em relevo pegando pela frente. Passa atrás do ponto, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo. Agora, vocês podem reparar que nos outros 3 pontos altos, no ponto alto do meio, a gente fez 3 pontos altos, certo? Então, aqui ficou faltando um ponto. Então, nós vamos vir aqui no ponto alto do meio e fazer mais um ponto alto para ficarmos, então, com os 3 pontos altos. Finalizamos com um ponto baixíssimo aqui no ponto alto do meio. Ficando assim.
Para iniciar nossa carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Nós vamos iniciar aqui no ponto alto do meio, somente com 2 pontos altos, como a gente fez na carreira anterior, e na hora de finalizar, a gente finaliza com um ponto alto no mesmo lugarzinho. Então, sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, laça o fio, volta aqui no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Ficando, então, com 2 pontos altos no ponto do meio. Laço o fio e agora, no próximo ponto, que é o terceiro ponto alto dos 3 pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, é a mesma forma que os anteriores. Passa a agulha por trás, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto. Para o próximo ponto alto, que é o ponto alto em relevo da carreira anterior, na carreira anterior a gente fez igual a esse aqui, pegando pela frente. Agora a gente vai fazer ao contrário, a gente vai fazer ele em relevo, pegando por trás. Então, laço o fio e vem aqui atrás, ó. Vem de trás para frente, passa na frente do ponto e sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. Vai ficar assim. 2 correntinhas de separação, 1, 2. Vamos vir aqui, ó, a gente pula essa correntinha de separação, vem aqui na primeira alcinha de 2 correntinhas e faz um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, próxima alcinha, um ponto baixo. 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 Então, assim, ó, na carreira anterior, eu esqueci de falar, tá? A gente ficou com 5 alcinhas de 2 correntinhas. Nessa carreira, nós vamos ficar com 4 alcinhas de 2 correntinhas, certo? 2 correntinhas de separação. Então, nós chegamos aqui, novamente, nesse próximo motivo aqui. No primeiro ponto alto, em relevo, nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui do outro lado. Ao invés de fazer ele pegando pela frente, nós vamos fazer ele pegando por trás. Então, vem de trás, laça o fio, vem de trás para frente, passa na frente do ponto e sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. Chegamos aqui nos 3 pontos altos do meio. Nós vamos fazer o ponto alto em relevo, só que dessa vez pegando pela frente. Então, é da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Sai a agulha aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto. No ponto alto do meio, vamos fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. No terceiro ponto alto desses 3 pontos altos do meio, ponto alto em relevo pegando pela frente. No próximo ponto, que é o ponto alto em relevo, vamos fazer ele pegando por trás. Sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. Vai ficar assim. 2 correntinhas de separação, vai na primeira alcinha daquelas 5 alcinhas de 2 correntinhas e faz um ponto baixo. 2 correntinhas, próxima alcinha, um ponto baixo. E nós vamos trabalhando dessa forma até chegar aqui no final da nossa carreira, certo?